Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como Igreja de Cristo para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz. Bem-vindo, sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Graça e paz a todos. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que você venha a ter um entendimento com a mente de Cristo. Então, abençoado, mais uma vez, dando sequência às nossas pregações aqui do Evangelho da Graça, lendo o livro aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, e que nós paramos aqui ao meio-dia, no capítulo 1, versículo 14, o qual Paulo, falando aos ouvintes dele lá, ele falou sobre o penhor da herança deles, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu vou só repetir aqui, né, para você continuar tendo o entendimento. Efésios 1,14, o qual é o penhor da nossa herança, nossa, como eu já expliquei, porque Paulo está se incluindo, está falando com os Éfesos e com eles, se incluindo, até ao resgate da sua propriedade. Eles, né, os espíritos revestidos de carne, em louvor da sua glória. Então, eu vou dar prosseguimento aqui, lendo a Bíblia com a mente de Cristo, em especial aqui a Nova Aliança, as cartas de Paulo, o único evangelho existente na Bíblia, que é para sempre. Aqui no versículo Efésios 1,15, Paulo ora por eles lá, pelos crentes, né? Os crentes, não os evangélicos, os crentes, os que creram, os eleitos de Deus. Paulo diz assim, 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós os Efésios, da geração dele, de Paulo, a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Você vê, né? Antes na lei de Moisés, né? Que era o ministério do Espírito, né? Eles viviam os judeus viviam por obras, e que o gentio da geração de Paulo, não nós, viviam separados da comunidade de Israel, e que Paulo está revelando agora que eles são santos. Eles quem? Os espíritos. Paulo tá falando aqui com os espíritos revestidos de carne. Entende, abençoado? Então Paulo diz, a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, para com todos eles, os irmãos, os eleitos. 16, olha, não cesso de dar graças por vós. Por vós quem, Paulo? Por nós do Brasil? Não, Lira. O Brasil não existia, Lira. O Brasil, Lira, os pastores não sabem, Lira, mas o Brasil foi descoberto em 1500 e nós não existia. Então, Paulo não está falando conosco, abençoado. Paulo está falando com o gentio da geração dele, de Paulo, antes do ano 70, 63, 64. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17. Olha a oração de Paulo para os eleitos de Deus, da geração dele,
do qual Paulo recebeu a revelação do mistério que estava oculto de todas as gerações e que Paulo está revelando, abençoado. Paulo está revelando aos judeus e aos gentios que não é mais por lei, é por graça, que não é mais por obra, é por fé. É a fé em quê, Paulo? A fé é na obra de Deus, abençoado. Olha, Efésios 1,17. Olha a oração de Paulo e vê a oração desse ladrão que estão aí fora se dizendo pastor e que eles não fazem oração, eles fazem macumba, eles fazem campanha, eles pedem voto, eles pedem para tu pegar o tijolo da tua casa própria, abençoado. Esses macumbeiros. Olha a oração de Paulo para os Éfesos da geração dele, da geração de Paulo. Olha, Efésios 1,17, olha. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, a oração de Paulo, o Pai da glória, olha, vos não está falando comigo nem contigo, abençoado. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda a eles, os Éfesos, os gentios da geração de Paulo, vos conceda, olha, espírito de sabedoria, abençoado, que é o que eu estou pregando para vocês, o espírito de sabedoria, o espírito de Deus que já está em tu, que já está em mim. Não é essa macumba, não essa mentira que passaram com que nós vivemos a vida inteira nessa mentira, achando que estava servindo a Deus, amado. E que nós estávamos servindo a homem. Nós estávamos servindo a empresa de homem, abençoado. Nós estávamos servindo a ladrões que criaram empresa para te roubar, para te enganar e te tornar escravo, abençoado. Olha a oração de Paulo para os gentios da geração de Paulo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, olha, no pleno conhecimento dele. Paulo está pedindo aqui o espírito de sabedoria para Deus, para os gentios, para os Éfesos da geração de Paulo, né? Para que Deus concedesse a ele o conhecimento de Deus, abençoado. Coisa que o evangélico não tem. Coisa que o canguloso não tem. Mas ele tem o motivo deles. Só assalto. E que nenhuma religião tem o conhecimento de Deus, abençoado. Troca ele por pedaço de pau. Troca ele por defunto. Troca ele por uma hóstia, dizendo que é o corpo dele. Troca ele por um pedaço de pão da padaria, mofada. Troca ele por um copo de suco mais barato da padaria, dizendo que é o sangue dele. Mas, ô analfabeto, tu que estudou 6 anos nessa tua faculdade de nada, Deus é espírito, abençoado, não tem sangue. Deus não tem sangue, abençoado. Deus é espírito. Espírito não tem sangue, infeliz. Então, abençoado, esse é o motivo pelo qual nós estamos pregando a sabedoria de Deus, para que você tenha conhecimento de Deus, abençoado. E deixe de adorar a criatura no lugar do Criador. Deixe de adorar a tua igreja. Deixe de adorar a coxinha da kitnet da tua igreja, abençoado. Então, abençoado, olha, a oração de Paulo aqui pedindo para que Deus dê sabedoria a eles, para que eles tenham conhecimento dele, de Deus, abençoado.
E no 18, olha, iluminado os olhos do vosso coração. Paulo está falando aqui com eles, abençoado. Paulo não está falando conosco. Vocês têm que ter esse entendimento. O Brasil não existia. Mais uma vez, faltava 1.430 anos para o Brasil ser descoberto, abençoado. Isso daqui não está falando conosco. Olha, iluminado os olhos do vosso coração. Coração não tem olho, abençoado. Coração não tem olho. Paulo aqui, coração é entendimento. Iluminado os olhos do vosso entendimento, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Então, eles tinham uma esperança de um chamamento. E nós não temos mais esperança de nada, abençoado. Nós não temos mais esperança de nada. Nós já nascemos em Cristo. Nós já nascemos com Cristo. Nós somos depois da escatologia consumada. Então, nós somos depois do tetelestai. Não tem mais nada para fazer. É para tu viver por fé. Tu já nasceu com tudo, abençoado. A nossa geração de hoje, do século 21, nós já nascemos com tudo. Eles lá que ainda não tinha sido consumado a escatologia, não tinha ainda se consumado Mateus 24, 34, não tinha ainda se consumado Daniel 9, 24, então eles estavam aguardando. Nós não aguardamos mais nada, abençoado. É esse o entendimento que eu estou passando para vocês. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo está se dirigindo aqui aos Éfesos e está explicando para eles lá, né, para que eles tivessem o entendimento e para que eles entendessem que eles tinham um chamamento, entende? E que eles teriam que entender qual era a herança dele nos santos. Quem são os santos? Os espíritos. Entende? E qual era o chamamento? O chamamento, abençoado, era que Cristo nele lá já era a esperança da glória. Entende, abençoado? E para ele servir a Deus somente em espírito, em verdade, crendo na obra de Deus e não querendo fazer obra. Como faz o teu pastor. O teu pastor, ele não só é pedreiro, mas ele faz com que vocês, evangélicos, sejam todos pedreiros e serventes, porque ele quer viver por obra. Quem vive por obra é pedreiro, é servente, abençoado, é engenheiro. Acorda! Então, no 19, então Paulo está falando para eles lá, né, que eles tinham uma esperança, eles tinham um chamamento, entende? E que não era para eles viver sem esperança. Eles não era para viver sem esperança. E nós não temos mais esperança, abençoado. Nós não temos mais nada para esperar. Cristo em nós não é mais a esperança, já é uma realidade. Entende? Eu não vivo, mas ele vive em mim. Cristo em nós já é a glória revelada, abençoado. 19, Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20, o que exerceu ele em Cristo, falando de Deus e falando de Cristo ainda, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, falando do Pai e falando do Filho ainda, porque eles ainda estavam aguardando. Então, o Filho ainda existia. E agora? E depois do ano 70? Não existe mais filho, abençoado. Não existe mais filho.
O Filho foi somente a manifestação de Deus em carne, a sua segunda manifestação, somente para Israel. Que esse teu ladrão aí diz que é a Trindade. A Isabelle católica diz que é a Trindade. Os católicos dizem que é Trindade. Não existe Trindade, abençoado. Existem manifestações. E acabou. Ele sempre foi um só, abençoado. Quando ele era o Deus de Israel em espírito, né? Quando ele era o Deus de Israel em espírito, ele era um. Quando ele era o Jesus de Nazaré, ele era um. Era o espírito revestido de carne, como nós somos. E quando ele ressuscitou, ele nem era mais o Deus só de Israel como espírito, e nem era só o Jesus de Nazaré como carne. E é quem? Espírito para sempre, o que ele sempre foi. Um só. Só que o ressuscitado não é mais carne. Então, nós somos o templo e a morada dele, porque ele é espírito e ele mora em nós, ele habita em nós, abençoado. Que o teu ladrão manda esperar. Abençoado, isso não tem mais nem graça, abençoado, tu esperar Jesus. Não tem mais nem graça, abençoado, isso. Nem graça. Se vocês tivessem um mínimo de inteligência, vocês já tinham esvaziado essa sinagoga. Que vocês estão fazendo papel de palhaço. Vocês estão sustentando, né? Uma gentalha desgraçada que é preguiçoso e que não quer trabalhar. E que vive com teu dinheiro, abençoado. Que são esses cães. Esses cão guloso que nada sabem. Tudo são cão mudo, não podem ladrar. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, abençoado. Nunca se farta, até tu quebrar. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. 21, acima de todo principado. Acima de todo principado. Olha, principado, né? Principado são governo, que o teu pastor diz que é o diabo. Principados são governo. Ele está acima de todos os governos. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, falando conosco aqui, ó. Falando conosco, nos séculos vindouros, para sempre. Ele é tudo, abençoado. Ele é que é o nosso governador. Ele é que manda, abençoado. Não é Bolsonaro. Não é Trump. Não é presidente da China, que tem um cão aí que diz que é doutor em teologia, que diz que a China é que vai dominar o mundo. Isso pode até acontecer, cão guloso, mas não tem nada a ver com Deus. Tudo que o homem semear, ele vai colher, abençoado. Se vocês só semeiam o que não presta, vocês pegam Deus e faz ele de palhaço. Vocês pegam Deus, pega a verdade e transforma em mentira. Como é que tu quer colher coisa boa, desgraçado? Então, aqui no 22 ele diz, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Quem é a igreja, abençoado? Nós, os eleitos, escolhidos por ele, os espíritos revestidos de carne. Então, ele fez tudo, né? Ele cumpriu todas as coisas que o teu pastor diz que é mentira, e os evangélicos e os católicos. Ele fez todas as coisas, ele pôs debaixo dos pés e deu para nós, para a igreja, para que ele fosse o cabeça, abençoado. O nosso pastor é Cristo, abençoado. O nosso sumo sacerdote é Cristo. O nosso esposo, o esposo da igreja é Cristo. É tudo Cristo, abençoado. Larga esse teu ladrão, cria vergonha e deixa de adorar a criatura no lugar do Criador. Você já tem Deus morando em tudo, tu não precisa mais de nada, abençoado. Só ter fé. 23.
a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo dele, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Entende, abençoado? Vou parando por aqui. Terminei o capítulo 1. Terminei o capítulo 1 de Efésios. E amanhã nós vamos dar início ao capítulo 2, do versículo 1 até dizer chega. Se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ao teu entendimento, do verdadeiro entendimento da palavra, abençoado. Não é gritaria, não é macumba, não é caindo no chão, não é dando dinheiro dizendo que é para Deus. É o teu cão que te rouba, abençoado. Deus não precisa de dinheiro. Graça e paz.